de volta com o nosso programa Caminhando na Fé, a sua conexão direta com Deus. E entrando já no clima de Pentecostes, no clima do Espírito Santo, no próximo domingo, dia 23, a igreja está de aniversário. É o dia de Pentecostes. A nossa igreja nasceu sob Pentecostes, nasceu do Espírito Santo. Então eu convido você que está em casa nesse momento, vamos aplaudir a nossa igreja. Nossa igreja que está de aniversário no próximo dia 23 de maio, dia de Pentecostes. Como você está observando aqui esses elementos, nós vamos fazer uma dinâmica do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? Nós temos aqui uma tigela, nós temos aqui uma jarra de água e nós temos aqui também um copo. Então daqui a pouco nós vamos fazer essa mesma experiência que os apóstolos fizeram no dia de Pentecostes. E tudo começou em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E lá diz o seguinte: a vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento. Mais ou menos assim o vento, mas o vento era muito mais potente. E apareceram uma espécie de línguas de fogo e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Inclusive Pedro, sabe Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, aquele Pedro acuado, aquele Pedro medroso, aquele Pedro tímido, inebriado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele colocou-se em pé e começou a pregar poderosamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que naquele dia, naquele momento, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, começaram a seguir Jesus devido à pregação de Pedro sobre a ação do Espírito Santo. Antes um Pedro nervoso, antes um Pedro tímido, antes um Pedro acuado. Depois da ação do Espírito Santo, esse mesmo Pedro saiu a proclamar a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. Para você entender melhor o que é ficar cheio do Espírito Santo, imagine uma pessoa inebriada sobre o efeito do álcool. Ela não responde por si, ela está sobre a ação do álcool. Agora imagine você uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Ela não é controlada por ela, e sim ela é controlada pela ação do Espírito Santo. Então estar cheio do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, é estar controlado pelo Espírito Santo. Não a ação humana, mas sim sobre a ação de Deus. Pentecostes, uma das 3 datas mais importantes da nossa igreja, juntamente com a festa da Páscoa e também juntamente com a festa do Natal. Então Pentecostes é essa data, uma das 3 datas mais importantes da nossa igreja. Então o que significa realmente o Pentecostes? Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa. Então é essa ação do Espírito Santo que nós vamos pedir, que nós vamos nos inflamar agora, neste momento, tendo a nossa dinâmica. Lembrando que são alguns passos. Primeiro eu preciso crer para receber o Espírito Santo. E alguns passos para que eu possa ficar cheio do Espírito Santo. Como é que eu fico cheio do Espírito Santo e não ação humana? Primeiro eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida constantemente de oração. Cada vez que eu falo com Deus através da oração, eu me aproximo mais dele. Então eu preciso discernir a voz de Deus da voz do mundo. Estar cheio do Espírito Santo é estar conectado com a palavra de Deus, é estar conectado com a oração. Também o outro passo é ter uma mentalidade santa, é ter a vida de santidade. Então 3 passos básicos para estar cheio do Espírito Santo: a leitura da palavra de Deus, vida de oração e vida de santidade. Legal? Então veja bem aqui, o que é estar cheio do Espírito Santo? Aqui esse copo vazio que você está observando é um copo que não está controlado pelo Espírito Santo. Aqui está totalmente vazio, está sobre a ação humana. Também nós podemos nos identificar
que é preciso esvaziar-se de nós mesmos, tirar toda a impureza, todo o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, portanto, está vazio, não tem ação do Espírito Santo nenhuma. E o que aconteceu no dia de Pentecostes foi essa experiência. Aqui nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Será que está cheio do Espírito? Ainda não, né? Falta pouca coisa aqui para ficar inebriado, cheio da graça de Deus. Olha aqui, ainda não está cheio do Espírito Santo. Então, ficar cheio do Espírito Santo é aqui, ó. Aqui eu fico cheio do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo é como se fosse uma torneira aberta constantemente, estar derramando da graça de Deus. E isso aqui é preciso fazer acontecer diariamente. Estar cheio do Espírito Santo é acontecer diariamente. E aí, eu vou ficar inebriado da graça de Deus. Vou ficar com o sabor do Espírito Santo de Deus. Então, todos os dias, esta mesma ação, vida de oração, vida de santidade, leitura da palavra de Deus, eu vou me enchendo da graça de Deus, eu vou me enchendo do Espírito Santo de Deus, eu vou ficando totalmente inebriado, embriagado pela graça do Espírito Santo, assim como ficaram aqueles discípulos, assim como ficou Pedro. Pregava fortemente a palavra de Deus, mas ele pregava a partir do momento que ele ficava cheio, inebriado, embriagado pelo Espírito Santo, com o sabor do Espírito Santo. Então, isso é estar cheio do Espírito Santo. E o que acontece no dia seguinte? Eu vou ficar, se eu não for beber novamente da água do Espírito Santo, eu vou ficar novamente vazio. Então, novamente, eu tenho que me encher-me da graça de Deus. Ficar inebriado, embriagado pela graça de Deus. Então, essa é a experiência que aconteceu naquele dia de Pentecostes. E é o que nós peçamos ao Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre o nosso Brasil, vem sobre o nosso mundo nesse período pandêmico, para que possa o Espírito Santo renovar as nossas forças, renovar as nossas experiências, que possamos ser cada vez mais fortes na fé, que possamos verdadeiramente embriagar do Espírito Santo de Deus, que o novo Pentecostes faça parte na minha vida, que o novo Pentecostes faça parte na sua vida, faça parte de todo o mundo, para que nós sejamos controlados pela graça do Espírito Santo. E Efésios capítulo 5, 18 diz também: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos sim da graça do Espírito Santo. E é essa graça que eu peço para você, meu irmão, minha irmã, internautas do programa Caminhando na Fé, que nós sejamos, a partir de hoje, a partir de Pentecostes, essa nova graça de Deus em nossa vida, que possamos estar cheios todo dia, diariamente, cheio do Espírito Santo. Amém?